Aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal Gordão Titânico Nerd, seu canal favorito de animes no YouTube. E o tema de hoje é um pouco diferente. Eu vou fazer uma explanaçãozinha aqui referente a Yu Yu Hakusho. Vem comigo, vamos nessa! Galera, Yu Yu Hakusho foi um anime icônico dos anos 90. Ele marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, que era criança na época que foi lançado pela primeira vez em 96 na antiga Rede Manchete. Esse anime ele traz uma dublagem mais parecida com a nossa, além do personagem ser um adolescente, o que trazia ele mais perto da nossa infância, mais perto da gente que estava assistindo naquele momento. A história em si é muito legal, muito boa. O enredo de sobrenatural, de se descobrir do sobrenatural, como o Yu Yu Hakusho passava, era algo bem incrível. Por exemplo, a visão de espíritos, ter a noção de que existe um mundo espiritual da forma que é desenhado em Yu Yu Hakusho, ela é única. Poucas pessoas, poucas coisas poucos animes têm esse tipo de enredo, esse tipo de coisa que atrai a gente. É bem raro você conseguir entender o mundo espiritual da forma como o Yu Yu Hakusho passava, que era uma coisa leve. Era uma coisa leve, embora fosse um tema bem discutido assim, sabe? Mas era de uma forma leve, ele passava de uma forma bem humorada, o que fazia muita gente rir. A gente gostava muito e acabava rindo muito das palhaçadas que o Yusuke fazia, mesmo tratando de um assunto bem diferente, sabe? Que é o sobrenatural. Então, e por que eu tô falando desse assunto agora? Porque a Netflix vai fazer uma adaptação de Yu Yu Hakusho. Ela ainda não tem data pra poder ser realizada, mas vai acontecer. Isso é um fato. E aí, o que acontece? Muita gente acaba criticando esse tipo de adaptação, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento referente a isso. Porque ninguém até agora sabe como vai ser essa adaptação. A gente tem alguns pontos que nós acabamos discutindo pelo fato de ter algumas adaptações fracassadas, até mesmo no próprio Netflix. No geral, a maioria foram fracassadas. Mas como eu disse no vídeo anterior, o fato da adaptação do Cowboy Bebop ter sido legal, embora as pessoas não tenham gostado, me traz esperança. Porque as adaptações da Netflix, aliás, qualquer adaptação no geral, elas não podem, muitas vezes elas não seguem totalmente à risca o que está fazendo. É a visão de uma pessoa referente a uma arte que já foi passada. Então é uma adaptação daquela primeira arte. Não quer dizer que vai ser fiel, totalmente fiel. Tem mudanças, porque é a visão de uma pessoa diferente. Então, assim, nesse aspecto eu entendo. Houveram mudanças, por exemplo, no Cowboy Bebop, mas trouxe muita coisa pra mim do Cowboy Bebop que me dá esperança do Yu Yu Hakusho, por exemplo, ser uma grande adaptação. E essa adaptação do Yu Yu Hakusho me traz esperança, porque me traz um certo sentimento de nostalgia do passado, de coisas que a gente viveu no passado. Então eu gostaria aqui queria deixar esse vídeo aqui pra vocês, para que vocês raciocinem um pouquinho com essas adaptações. Espero que vocês gostem também dessas adaptações, tanto quanto eu, e tenham as mesmas perspectivas, ou umas perspectivas boas disso, e já não entrar com o pé esquerdo. Porque, por exemplo, muitas das críticas recebidas a Cowboy Bebop eu não achei merecidas. E Yu Yu Hakusho é uma obra icônica, talvez até mais que Cowboy Bebop. Ela é muito mais, acho que Yu Yu Hakusho foi muito mais visto, muito mais marcante no mundo do que Cowboy Bebop. E aí, a gente já entrando com essa história do pé esquerdo, eu acho que não seria legal. E é por isso que a gente tem que analisar bem as adaptações, como elas estão se desenhando de lá pra cá, desde Dragon Ball Evolution e outras tantas aí como Death Note e Bleach, todas elas têm melhorado ao longo dos anos. E a gente tem que ter essa paciência e também tem que entender a maneira que não é os criadores originais, que não são os criadores originais que estão adaptando. Tenha lá
uma pergunta aqui, uma dúvida ali e tal, mas são pessoas diferentes e a gente tem que começar a entender essas adaptações e antes de criticar algo que pode ter sido bom. Por exemplo, eu critiquei Death Note porque foi ruim. Cowboy Bebop não foi. E devido às críticas acabou sendo cancelado. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma nesse ponto. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, fazer esse meu react aqui dessas adaptações e das possíveis adaptações. E pretendo fazer mais reacts aí. Vocês deixem no comentário aí o que vocês acham sobre isso. E vou deixar os links dos nossos canais também na descrição. Vocês poderem estar seguindo lá. Obrigado por tudo e valeu!